A caminhonete da mudança mal tinha estacionado na frente da casa de número 7, na pacata Rua das Violetas, e já estavam lá. Os novos vizinhos, uma família impecável. O pai, Sr. Augusto, um homem corpulento com um sorriso que alcançava os olhos, mas não parecia chegar à alma. A mãe, Dona Lúcia, com seu avental florido e um bolo de boas-vindas nas mãos, exalava uma doçura quase irreal. E os filhos, Ana e Pedro, dois adolescentes de cabelos loiros e olhos azuis, pareciam saídos de um comercial de margarina, sempre prontos para ajudar. Para Pedro e Sofia, que moravam na casa ao lado, a chegada dos Silva foi uma bênção. Em poucas horas, as caixas mais pesadas estavam no lugar. O jardim já ganhava um trato e o aroma de bolo de milho invadia a vizinhança. "Que sorte a nossa!" exclamou Sofia para o marido, enquanto observava os novos moradores em ação. Eram prestatos, sorridentes e faziam questão de se apresentar a cada morador da rua como se já conhecessem a todos. Os primeiros dias foram de puro encanto. Os Silva organizavam churrascos espontâneos, onde sempre havia comida para todos e conversas animadas. Dona Lúcia fazia questão de levar marmitas para os doentes e ofertar caronas para quem precisasse. Augusto, com sua disposição inesgotável, ajudava a consertar cercas, a arrumar telhados e até a cuidar dos canteiros de flores. Ana e Pedro, por sua vez, eram sempre os primeiros a se voluntariar para levar o lixo, ajudar nas compras e até a distrair as crianças pequenas da rua. Eles eram, literalmente, os vizinhos perfeitos. Mas então, os pequenos detalhes estranhos começaram a surgir, como rachaduras finas em uma pintura impecável. Uma tarde, Sofia comentou com Dona Lúcia que estava preocupada com a nota baixa de seu filho mais novo em matemática. No dia seguinte, Ana e Pedro apareceram na porta, oferecendo-se para dar aulas de reforço. "Ficamos sabendo que o Gabriel está com dificuldade", disse Ana, com um sorriso gentil. Sofia agradeceu, mas um calafrio percorreu sua espinha. Ela tinha comentado isso apenas com Pedro, seu marido, e em nenhum momento eles haviam falado com os Silva sobre o assunto. Como eles ficaram sabendo? Em outra ocasião, Pedro reclamou em casa sobre um vazamento na cozinha que parecia impossível de encontrar. Poucas horas depois, Augusto bateu na porta, com uma caixa de ferramentas. "Pedro, percebi que você está tendo um problema com o encanamento. Eu tenho um conhecimento em hidráulica, posso dar uma olhada se quiser", ofereceu com aquele sorriso largo demais. Pedro aceitou, aliviado, mas o questionamento ecoou em sua mente. Como ele sabia? A conversa sobre o vazamento tinha acontecido dentro de sua própria casa, em voz baixa, e não havia ninguém por perto. Os Silva pareciam ter um conhecimento assustadoramente detalhado sobre a vida de todos na Rua das Violetas. Sabiam quem estava com problemas financeiros, quem tinha uma briga de família, quem sonhava em se mudar. Não eram fofocas. Era como se tivessem acesso a uma base de dados invisível de informações íntimas. E o pior, sempre apareciam nos momentos certos, com a solução ideal, a palavra de conforto exata ou a ajuda necessária. Era quase como se estivessem antecipando as necessidades de todos. A preocupação de Pedro e Sofia começou a crescer. Eles tentaram compartilhar suas inquietações com outros vizinhos, mas todos os demais pareciam cegos para os detalhes estranhos, encantados pela benevolência dos Silva. "Você está vendo chifre em cabeça de cavalo, Pedro?", riu o Sr. João, do número 5. "Eles são apenas pessoas boas de coração." Mas havia outra coisa, algo ainda mais perturbador: o olhar. Os Silva tinham olhos de um azul tão claro que pareciam quase transparentes. E por trás do sorriso constante e da amabilidade, Elias, o jovem arquiteto da Casa 6, começou a notar que havia um vazio, uma ausência de calor, uma frieza que destoava de sua atitude acolhedora. Era um olhar que não transmitia emoção genuína, mas algo que apenas observava, catalogava e simulava uma reação apropriada.
Certa noite, Elias, que vinha observando Silva com uma curiosidade crescente, decidiu fazer um teste. Ele plantou uma informação falsa durante uma conversa casual com Dona Lúcia, reclamando sobre uma dor de cabeça terrível que ele não tinha. No dia seguinte, no café da manhã, Dona Lúcia apareceu com um chá de ervas especial para dores de cabeça. Elias pegou o chá, agradeceu profusamente, mas seu estômago revirou. Eles sabiam de alguma forma e agiam sobre isso. O terror silencioso começou a se espalhar entre alguns dos vizinhos mais observadores, incluindo Pedro, Sofia e Elias. As perguntas se acumulavam, sem respostas. Seriam os Silva uma seita, recrutando membros com sua bondade sufocante? Ou talvez algo mais extraterrestre, observando e catalogando a vida humana para um propósito desconhecido? A ideia de alienígenas parecia menos assustadora do que a possibilidade de serem humanos com um nível de controle e conhecimento que beirava o sobrenatural. Uma noite, Pedro e Elias se encontraram na calçada, ambos com a mesma expressão de apreensão. "Você notou, não notou?" Pedro sussurrou. Elias assentiu gravemente. O olhar, e como eles sabem de tudo, eles decidiram investigar. Começaram a observar a casa dos Silva de perto, notando que as luzes nunca se apagavam completamente durante a noite e que movimentos sutis aconteciam nas janelas mesmo nas horas mais mortas. Nunca viram entregas, nem de supermercado, nem de correspondências. Era como se os Silva não tivessem necessidades básicas. Um dia, enquanto Dona Lúcia estava ajudando uma vizinha idosa com a jardinagem, Pedro e Elias se arriscaram a espiar pela janela da frente, que estava ligeiramente aberta. O que viram não era o que esperavam. A sala de estar que eles tinham visto mobiliada e acolhedora durante os churrascos estava vazia, completamente vazia. Não havia móveis, nem quadros, apenas paredes brancas e limpas. Era como se a casa fosse uma fachada. De repente, um som vindo de dentro da casa os fez recuar. Um zumbido baixo, elétrico, que parecia emanar das profundezas da estrutura. E então, uma voz. Não a voz de Augusto ou Lúcia, mas uma voz sem inflexão, metálica, que dizia: "Análise do comportamento humano, fase 3, integração completa, preparar para a coleta de dados." Pedro e Elias se entreolharam, o terror agora frio e paralisante. Alienígenas, autômatos, a seita usava tecnologia avançada para espioná-los. Qualquer que fosse a resposta, era infinitamente mais sinistra do que a fachada de perfeição. Os Silva não eram vizinhos, eram observadores, e a Rua das Violetas, seu laboratório. A voz metálica repetiu a frase, desta vez com um tom de urgência. Pedro e Elias fugiram, correndo para suas casas, o coração martelando no peito. A fachada dos vizinhos perfeitos havia caído, revelando uma verdade que eles sequer podiam compreender. A pergunta não era mais quem eram os Silva, mas sim, o que eles fariam com as informações que estavam coletando? E o que significava coleta de dados? O terror apenas começava. O zumbido metálico ainda ecoava nos ouvidos de Pedro e Elias enquanto corriam ofegantes para a segurança aparente de suas casas. Trancaram as portas, baixaram as persianas, mas sabiam que as paredes de suas casas não ofereciam proteção real contra o que quer que os Silva fossem. A Rua das Violetas, antes um refúgio de tranquilidade suburbana, havia se transformado em uma gaiola, e eles em cobaias. A noite foi uma tortura silenciosa. Cada rangido do assoalho, cada sombra dançante, cada sussurro do vento soava como a aproximação dos Silva. Pedro e Sofia tentaram conversar, mas as palavras eram insuficientes para descrever o horror que sentiam. Análise do comportamento humano, fase 3. Integração completa. Preparar para a coleta de dados. A frase robótica se repetia em suas mentes. Um presságio de algo inevitável. Elias, em sua casa ao lado, revirava livros e artigos sobre teorias da conspiração, abduções alienígenas, seitas controladoras. Qualquer coisa que pudesse dar sentido àquele pesadelo.
Pela manhã, a rua parecia normal. Crianças brincavam, vizinhos acenavam, o sol brilhava. A casa do Silva, número 7, exibia sua fachada impecável. Nenhum sinal de zumbidos ou vozes metálicas. Era como se a noite anterior tivesse sido um delírio compartilhado. Mas Pedro e Elias sabiam que não era. Eles tentaram se encontrar, disfarçadamente, na padaria local. A tensão era palpável entre eles. Não podemos contar a ninguém, Pedro, Elias sussurrou, os olhos varrendo o ambiente em busca de qualquer indício do Silva. Eles são espertos demais. Ninguém vai acreditar. Vão achar que estamos loucos. Pedro concordou com um nó na garganta. Os Silva haviam tecido uma teia de confiança tão densa na comunidade que qualquer acusação pareceria absurda. O plano era simples, mas perigoso. Observar e registrar. Eles precisavam de provas, algo que quebrasse a fachada de perfeição. Elias, com sua mente analítica de arquiteto, começou a criar diagramas da casa do Silva, marcando as janelas, as possíveis entradas e saídas, tentando decifrar o mistério de como aquela casa podia parecer tão vazia por dentro. Pedro, mais social, tentaria se aproximar de outros vizinhos sutilmente, plantando sementes de dúvida, observando suas reações, buscando por qualquer um que também tivesse notado algo estranho. Os Silva, por sua vez, pareciam intensificar sua perfeição. Dona Lúcia aparecia com mais bolos, Augusto com mais ofertas de ajuda, Ana e Pedro com mais sorrisos e gestos amigáveis. Eles eram demais. A prestatividade deles se tornou sufocante. Se Elias esquecesse as chaves no carro, Augusto já estava lá, chaves em mãos. Se a filha de Pedro tivesse um pequeno arranhão, Dona Lúcia aparecia com um curativo e uma história para acalmar a criança. Era uma rede de vigilância e antecipação que os deixava arrepiados. Era como se, depois daquela noite, a coleta de dados tivesse se tornado ainda mais eficiente. A vida na Rua das Violetas se tornou uma encenação para Elias e Pedro. Eles tinham que agir normalmente, sorrir, acenar, aceitar a ajuda dos Silva, tudo enquanto o terror crescia em seus corações. Eles se sentiam presos, sem saber em quem confiar. Seus próprios cônjuges, Sofia e Ana, esposa de Elias, que não tinha sido mencionada ainda, mas agora se torna relevante, embora confiassem neles, não compreendiam a profundidade do perigo. Era um segredo pesado demais para ser compartilhado sem provas. Uma noite, Elias estava em seu escritório, observando a casa dos Silva através de binóculos. Ele viu a sombra de Ana, a adolescente, passando pela janela do andar de cima. Mas algo estava errado. A sombra era muito alta, desproporcional. E em vez do leve balançar de uma adolescente, o movimento era rígido, quase mecânico. Ele ajustou o foco e viu. Não era Ana. Era uma estrutura esguia e alta, coberta por uma pele que imitava a aparência humana, mas que se retorcia de uma forma não natural. A pele era translúcida em alguns pontos, revelando algo metálico e pulsante por baixo. Elias soltou um grito abafado, derrubando os binóculos. A casa dos Silva era uma camuflagem. Os Silva não eram humanos disfarçados. Eles eram autômatos ou talvez seres biológicos mecânicos controlados por uma inteligência oculta. O vazio nos olhos, a perfeição irreal, o conhecimento impossível, tudo se encaixava agora. Eles não estavam coletando dados para uma seita, mas para uma entidade desconhecida. No dia seguinte, Pedro, ao passar pela casa dos Silva, notou algo que o fez congelar. Um pequeno arranhão na maçaneta da porta da frente que ele tinha certeza de que não estava lá antes. E dentro do arranhão, uma pequena lasca de material metálico brilhava sob a luz do sol. Era o mesmo material que Elias havia descrito como pulsante sob a pele de Ana. Eles não estavam lidando com humanos. A ameaça era de outro tipo, talvez de outro mundo. E o que significava a coleta de dados de uma espécie biológica mecânica para um propósito desconhecido. O terror agora era cósmico, esmagador. Pedro e Elias tinham um vislumbre da verdade,
mas era uma verdade que prometia ser o fim de tudo o que conheciam. O confronto silencioso, a descoberta do Silva como seres biológicos mecânicos, disfarçados em uma pele humana perturbadoramente real, jogou Pedro e Elias em um abismo de terror e desespero. A fachada de vizinhos perfeitos havia se desfeito, revelando uma ameaça de proporções cósmicas. A Rua das Violetas não era mais um lar seguro, mas um palco para um experimento sinistro. E eles eram as cobaias. A decisão foi unânime e instintiva. Eles precisavam fugir. Tentar alertar os outros moradores seria inútil e perigoso. Quem acreditaria em robôs alienígenas disfarçados de família amigável? Seriam taxados de loucos? E pior, a essa altura, os Silva já deviam saber de suas suspeitas. O erro de Elias ao espiar a lasca de metal descoberta por Pedro eram falhas na camuflagem e as pessoas perfeitas não tolerariam falhas. O problema era como, a cada dia, a vigilância do Silva se intensificava. Caronas oferecidas no momento exato em que Pedro e Sofia pensavam em sair de carro. Visitas inesperadas de Dona Lúcia, com desculpas esfarrapadas para entrar nas casas. Ana e Pedro, os adolescentes autômatos, pareciam estar em todo lugar, sempre com um sorriso forçado e um olhar vazio que agora parecia zombar deles. Era uma prisão sem grades, onde a gentileza era a mais eficaz das correntes. Elias, com sua mente estratégica, começou a planejar. A casa dos Silva, curiosamente, ficava em um ponto estratégico para observar toda a rua. Eles precisariam de uma distração, algo que desviasse a atenção desses seres enquanto eles tentavam escapar. Pedro, mais prático, focou nos detalhes da fuga. Carros, rotas alternativas, um lugar seguro para onde ir, mesmo que fosse apenas por algumas horas. A tensão dentro das casas de Elias e Pedro era insuportável. Sofia e Ana, a esposa de Elias, sentiam a angústia de seus maridos, mas não compreendiam a fonte. Elas os viam inquietos, pálidos, sussurrando entre si, e a preocupação se instalava. Pedro, sentindo o olhar constante dos Silva, que pareciam saber de cada um de seus movimentos, começou a suspeitar que eles podiam até mesmo ter invadido suas casas, instalando microfones ou câmeras minúsculas. A ideia era nauseante. Uma noite, enquanto Elias fingia trabalhar em seu jardim, os Silva estavam sentados em seu impecável gramado, observando a rua. Augusto lia um jornal, Lúcia regava as flores e os adolescentes jogavam bola. Tudo perfeitamente normal. Mas Elias viu o movimento quase imperceptível de uma das ranhuras na maçaneta da porta da casa dos Silva. A mesma onde Pedro havia encontrado a lasca de metal. Era como um olho observando. Eles não precisavam de câmeras em suas casas. A própria casa dos Silva era um centro de vigilância. De repente, a ideia para a distração surgiu na mente de Elias. Fogo. Não um incêndio destrutivo, mas algo que exigisse a atenção dos vizinhos e, crucialmente, do Silva. A antiga fábrica de tecidos abandonada, a algumas quadras de distância, seria o local perfeito. Um alarme de incêndio falso, talvez, ou uma pequena explosão controlada, apenas o suficiente para criar uma comoção e desviar o foco da Rua das Violetas por tempo suficiente. Ele compartilhou a ideia com Pedro em um encontro rápido e disfarçado na mercearia do bairro. Pedro hesitou. Fogo. É perigoso, Elias. Não temos escolha, Pedro. Eles sabem. Sinto isso. Essa coleta de dados não vai ter um final feliz para nós. Elias respondeu, a voz rouca de desespero contido. Precisamos de uma janela de oportunidade. Essa é a única forma de sairmos daqui. A data foi marcada. A próxima noite de terça-feira, quando a maioria dos moradores estaria em casa e a escuridão ofereceria um pouco mais de cobertura. Pedro e Elias passariam o dia seguinte preparando tudo, com o máximo sigilo. O plano era simples.
Elias ativaria o incidente na fábrica e Pedro, com sua família, aproveitaria a comoção para fugir de carro, enquanto Elias faria o mesmo logo em seguida. A terça-feira amanheceu com um céu azul e inocente, um contraste cruel com o peso nos corações de Pedro e Elias. Eles sentiam o olhar do Silva em cada movimento, cada respiração. Era um confronto silencioso, uma batalha de nervos e inteligência entre humanos e a perfeição fria de uma inteligência desconhecida. À medida que o sol se punha, pintando o céu de laranja e roxo, a Rua das Violetas parecia prender a respiração. A noite prometia revelar não apenas os segredos do Silva, mas o destino de Pedro e Elias. Eles estariam um passo à frente da perfeição ou seriam apenas mais uma linha na coleta de dados dos vizinhos que não eram de verdade. A noite de terça-feira desceu sobre a Rua das Violetas como um manto pesado, e cada sombra parecia esconder um observador invisível. Pedro e Elias haviam passado o dia em um silêncio tenso, agindo com a máxima normalidade, enquanto seus corações batiam um ritmo frenético de terror e expectativa. Sofia e Ana, suas esposas, sentiam a apreensão no ar, mas a verdadeira natureza do perigo ainda lhes escapava. Quando as últimas luzes das casas vizinhas se apagaram, Elias, com o coração na garganta, deslizou para fora de sua casa. Ele levava uma mochila com ferramentas e um pequeno dispositivo eletrônico que havia montado para simular um curto-circuito em larga escala. Seu destino: a antiga fábrica de tecidos abandonada a algumas quadras de distância. Cada passo na calçada silenciosa parecia ecoar, alertando os seres que ele temia. Ele sentia os olhos vazios do Silva em cada poro de sua pele. Enquanto isso, Pedro, em sua própria casa, tentava manter a calma. Sofia preparava uma garrafa térmica de café, sem desconfiar da verdadeira razão do passeio noturno que o marido havia inventado. Os filhos dormiam profundamente, alheios ao perigo que pairava sobre suas cabeças. Pedro havia deixado as chaves do carro na ignição, o motor frio, pronto para ligar e desaparecer na escuridão. Elias alcançou a fábrica. O cheiro de metal enferrujado e poeira invadiu suas narinas. Ele se esgueirou por uma janela quebrada e, no interior escuro e cavernoso, encontrou o painel elétrico principal. Suas mãos tremiam enquanto conectava o dispositivo. Com um clique suave, uma faísca brilhou, seguida por um zumbido crescente. A energia da fábrica, antes inativa, começou a oscilar violentamente, sobrecarregando o sistema. No mesmo instante, na Rua das Violetas, as luzes da casa do Silva piscaram e se apagaram por um segundo, e depois voltaram com um brilho intenso e anormal. O zumbido que Elias e Pedro haviam ouvido antes, vindo da casa dos vizinhos perfeitos, intensificou-se, tornando-se uma vibração grave que ressoou pela rua. A poucos segundos de sua casa, Elias ouviu o estouro. Um transformador na fábrica explodiu com um clarão azul esverdeado, iluminando o céu noturno. Um alarme de incêndio estridente começou a soar e, em questão de segundos, as luzes de algumas casas da Rua das Violetas se acenderam. Agora, Pedro murmurou, puxando Sofia para fora da cama e pegando os filhos no colo, que acordaram sonolentos e assustados. Correram para o carro, ignorando o pânico nas casas vizinhas, os gritos de incêndio que começavam a ecoar. Pedro ligou o carro e acelerou, as rodas cantando no asfalto. Do retrovisor, ele viu a porta da casa do Silva se abrir. O senhor Augusto, Dona Lúcia, Ana e Pedro estavam parados ali, não correndo para ver o fogo, mas observando o carro de Pedro que se afastava. O sorriso perfeito de Augusto se contorceu em algo que não era humano, uma expressão de pura fúria fria. Os olhos dos quatro, antes vazios, brilhavam com uma intensidade azul sobrenatural. A pele que cobria seus corpos pareceu ondular por um instante, revelando as estruturas metálicas por baixo.
Eles não estavam preocupados com o incêndio. Eles estavam irritados pela fuga de suas cobaias. Elias, vendo o clarão da explosão da fábrica, correu para seu próprio carro, já estacionado com as chaves na ignição. Ele ouviu o motor de Pedro se afastando e sentiu um breve alívio. No entanto, ao ligar seu carro, as luzes da casa do Silva se apagaram. E na escuridão, uma velocidade impossível rompeu o silêncio da noite. Uma sombra alta e esguia, inconfundivelmente a forma distorcida de Ana, moveu-se do gramado do Silva para a rua com uma agilidade assustadora. Não correndo, mas deslizando como se flutuasse. Elias acelerou, o medo impulsionando seu pé no acelerador. O motor rugia, mas a sombra se aproximava rapidamente, cobrindo o asfalto com uma velocidade antinatural. A figura alcançou a parte traseira de seu carro. Elias olhou pelo retrovisor e viu os olhos azuis e brilhantes de Ana, tão perto que podia sentir seu hálito metálico. Ela ergueu um braço e Elias viu algo que parecia uma garra se estender de sua mão. A garra golpeou a janela traseira, estilhaçando o vidro em 1000 pedaços. Um zumbido agudo preencheu o carro. Elias desviou bruscamente, o carro derrapando, e conseguiu ganhar alguns metros, virando na esquina da Rua das Violetas. Ele não olhou para trás. Não sabia se havia escapado por pouco ou se apenas havia ganhado tempo. A imagem dos olhos azuis e brilhantes do Silva, repletos de uma inteligência alienígena e uma fúria calculada, se gravou em sua mente. A coleta de dados havia sido interrompida, mas a ameaça não havia desaparecido. Pedro e Elias nunca mais voltaram para a Rua das Violetas. Eles se tornaram fantasmas, vivendo na clandestinidade, sempre olhando por cima do ombro, sabendo que, em algum lugar, os vizinhos perfeitos da casa número 7 poderiam ainda estar observando, coletando e, talvez, esperando pelo momento certo para completar sua análise. A Rua das Violetas, para os outros moradores, voltou à sua pacata rotina, com os Silva mais solícitos e amigáveis do que nunca. A fachada de perfeição nunca foi questionada. E o silêncio da noite continuou a esconder o segredo daquela família impecável que observava, catalogava e aguardava.